Falar agora de mais uma vez da polêmica visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan. A gente mostrou aqui no live em tempo real Nancy Pelosi desembarcando há pouco na ilha. A Mariana Janjá, como está de volta, e já traz a reação da China quanto à chegada de Nancy Pelosi e a confirmação de que ela sim foi e está agora em Taiwan. Isso mesmo, Dani, já temos desdobramentos. O Ministério de Relações Exteriores da China emitiu um comunicado pouco depois de Nancy Pelosi pousar em Taiwan, condenando essa visita mais uma vez, dizendo o seguinte: essa visita impacta muito as fundações políticas da relação entre China e Estados Unidos e nós protestamos muito contra a visita para os Estados Unidos. Inclusive, a Embaixada da China no Brasil chegou a traduzir esse comunicado para o português e publicou uma série de trechos no Twitter desse comunicado. Então, até separei aqui alguns momentos, olha, desses tweets que a Embaixada da China no Brasil publicou. Em um momento, a Embaixada diz o seguinte: o Congresso, como parte do governo dos Estados Unidos, é inerentemente obrigado a observar estritamente a política de uma só China. Como presidente, a visita de Pelosi e suas atividades em Taiwan são uma grande provocação política. Também a Embaixada da China no Brasil tuitou um outro trecho desse comunicado do Ministério de Relações Exteriores da China, dizendo que os Estados Unidos mantêm a intenção de usar Taiwan para conter a China. E termina então essa sequência de tweets dizendo o seguinte: a China insta os Estados Unidos a tomarem ações concretas para cumprir efetivamente o princípio de uma só China e não ir mais longe nesse caminho errado e perigoso, ou seja, continua aquele tom duro das primeiras manifestações da China desde que começou essa história de que Pelosi talvez pudesse visitar Taiwan. E eu queria aproveitar e trazer aqui também a fala de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi também publicou hoje no Twitter, assim que chegou a Taiwan, e saiu um artigo de opinião que ela escreveu para o Washington Post. Eu selecionei também aqui alguns trechos. É um artigo de opinião em que ela critica bastante a China e diz basicamente que essa visita não contraria o princípio da relação entre Taiwan e os Estados Unidos, entre a China e os Estados Unidos. A Nancy Pelosi diz o seguinte nessa coluna que ela escreveu para o Washington Post: nós fazemos essa viagem no momento em que o mundo tem que escolher entre autocracia e democracia. Enquanto a Rússia continua com sua guerra premeditada e ilegal contra a Ucrânia, é essencial que os Estados Unidos e aliados deixem bem claro que não vamos ceder para autocratas. E aí ela critica a China, dizendo que os chineses têm intensificado a tensão com Taiwan por meio de exercícios militares, até mesmo ultrapassando aquela linha que se chama a linha mediana, que determina o espaço aéreo de Taiwan. Então, Nancy Pelosi lembra o acordo entre os Estados Unidos e Taiwan. Apesar de os Estados Unidos não reconhecerem a independência de Taiwan, o acordo prevê que os Estados Unidos têm um compromisso para ajudar a defender a ilha. E ela diz que é por isso que vai para lá nesse momento, que é para ajudar nessa defesa. Diz que a visita não é uma violação dos princípios ali das relações entre a ilha, entre os Estados Unidos e entre a China, mas que é uma viagem que se faz necessária nesse momento. Então, Nancy Pelosi, inclusive, até trazendo essa questão da guerra na Ucrânia. Eu gosto de lembrar aqui que um momento de preocupação internacional com Taiwan, que começou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, a preocupação de que algo semelhante pudesse acontecer ali entre a China e Taiwan, e Pelosi lembra isso, então, em um comunicado que certamente eleva as tensões, apesar de ela dizer que é uma visita que não contradiz o princípio, as relações entre os países. É um comunicado em que ela critica bastante a China e culpa a China por tensões com Taiwan. Também temos um posicionamento do Ministério de Relações Exteriores de Taiwan, que finalmente se posicionou, passou a semana passada toda, enquanto existiu o rumor da Pelosi ir ou não ir, Taiwan não se manifestou, e agora esse ministro, que inclusive recebeu a Nancy Pelosi no aeroporto em Taipei, disse que essa visita mostra o suporte forte dos Estados Unidos a Taiwan, que é uma visita muito bem-vinda e que vai aproximar e estreitar os laços entre Estados Unidos e Taiwan. E olha, sobre a agenda de Nancy Pelosi, ela deve ficar lá nesta terça-feira e na quarta-feira deve visitar o parlamento de Taiwan, deve se encontrar também com a presidente de Taiwan no gabinete presidencial. Depois, as duas devem almoçar. Nancy Pelosi, que também elogiou bastante a presidente de Taiwan nesse artigo de opinião que ela escreveu para o Washington Post. Então,
Ou seja, continuam, né, as tensões, a gente já tem manifestações ali da China mantendo o tom duro, a China que já tinha falado em consequências sérias caso Nancy Pelosi fizesse essa viagem para Taiwan, Nancy Pelosi se defendendo. E a última vez que um presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos tinha ido a Taiwan tinha sido em 1997, um republicano. E desde então é claro que a China, que a posição da China no mundo mudou muito, a China se fortaleceu o seu exército. Então, naquela época a China condenou essa visita, mas agora a situação é diferente. A gente espera então quais serão os desdobramentos de tudo isso. Dani e Marcela. Mariana, e já tinha, né, a expectativa de que ela pudesse fazer essa visita a Taiwan, mas não tinha nenhum tipo de confirmação. Agora a gente tem a confirmação que de fato ela está lá. Já tem alguma repercussão aí nos Estados Unidos e da Casa Branca, algum tipo de posicionamento ou expectativa de que vá falar alguma coisa? Olha, Marcela, o Conselho de Segurança aqui dos Estados Unidos disse que a China deve tomar muito cuidado com as próximas ações. E a gente ainda aguarda um pronunciamento. O presidente Joe Biden ainda não se pronunciou, a gente ainda não teve nenhum tipo de pronunciamento oficial, tirando essa fala aqui do Departamento de Segurança dos Estados Unidos. A Casa Branca tenta tranquilizar os ânimos, acalmar um pouco os ânimos e tenta separar a figura da Nancy Pelosi da Casa Branca. Isso é extremamente importante, o governo Biden deixou isso bem claro, a importância dessa separação. Na semana passada, o Biden conversou com Xi Jinping e deixou claro que a postura dos Estados Unidos com relação a Taiwan não mudou. E aí, hoje também, o John Kirby, do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, disse que Nancy Pelosi tem todo o direito de ir à ilha, sim, mas que são poderes separados, deixando bem claro também que os Estados Unidos não mudaram, não são contra uma mudança unilateral de status quo dessa situação entre Taiwan e China. Então, esses são os esforços que o governo americano faz nesse momento. Agora, é claro que na medida em que a China sobe o tom e começa a falar sobre consequências, começa a falar sobre o exército, também o governo americano vai falando que a China deve tomar cuidado com quais serão os próximos passos para tentar evitar ali que a situação se escale, para tentar evitar um conflito. Essa sempre foi a preocupação aqui nesse momento. A preocupação não é nem tentar melhorar relações entre Estados Unidos e China, são relações já muito prejudicadas, mas é a preocupação em evitar um conflito nesse momento. Marcela e Dani. Obrigado, Mari, pelas informações.